aqui de educação, a notícia não é das mais agradáveis, porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publicou na última semana o indicador Criança Alfabetizada, que revela o percentual de estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental com o padrão nacional de alfabetização estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil. O padrão nacional ultrapassa 50%, né? Mas Jeremoabo aparece em 15º lugar entre os municípios do território aqui, que são 18, né? Com indicador de 27%. Pois é, o indicador é calculado com base no resultado das avaliações da alfabetização conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Isso significa que... O que é que foi avaliado, na verdade, né? Primeiro, esses estudantes, se os estudantes liam palavras, frases e textos curtos, né? Depois, se localizavam informações explícitas em textos curtos até 6 linhas, como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil, e ainda se inferem informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades. O INEP também calculou metas globais específicas para esses municípios, e quem teve meta abaixo de 40% é considerado do nível 1. Né? Então, tá aí. Lamentavelmente, a gente tem esse índice 27%, Jeremoabo 15º lugar, quer dizer, na frente apenas de 3 municípios, Nova Açores, Sítio do Quinto e Santa Brígida. Sítio do Quinto não, é Nova Açores, Santa Brígida e Novo Triunfo, numa posição aí que desonra muito a educação de Jeremoabo. Então tá aí. Se pegou o percentual de estudantes do segundo ano do ensino fundamental. Pois é, Pedro, veja aqui o seguinte, olha, para Ipiranga é o melhor índice com 51,90%, em segundo, Adustina, 44,70%, em terceiro, Sítio do Quinto, 44,10%, em quarto, Antas, 44,10%, em quinto, Fátima, 42,50%, em sétimo, Ribeiro do Pombal, 34,40%, em oitavo, Euclides da Cunha, 33,10%, em nono, Heliópolis, 31,40%, em décimo lugar, Cícero Dantas, 30,90%, em 11º, Pedro Alexandre, com 29,10%, 12º, Ribeira do Amparo, 28,70%, em 13º, Coronel João Sá, 28,70%, 14º, Cipó, com 27,90%, em 15º, Jeremoabo, com 27%, em 16º, Santa Brígida, com 25,70%, 17º, Nova Açores, 22,10%, e em 18º, Novo Triunfo, 21%. Olha, o nosso índice, Adalberto, muito abaixo da média, né? O que está acontecendo a mesmo, média né? é 50%. A meta era 50%. Nós só chegamos a 27%. Pouco mais da metade da meta que era para ser alcançada. Né? É realmente assim uma situação preocupante, que tem que ser analisada, né, com urgência. Que diagnóstico é a causa, né? Significa, Adalberto, 27% significa que a cada 10 crianças em Jeremoabo matriculada aí no segundo ano, nem 3 sabem ler trechos curtos. Aqui são trechos curtos, então, não é? Não é alfabetizado, né? Não é assim, trechos, palavras, frases e textos curtos. Ou seja, não há alfabetização nenhuma. Não sabe ler. Não sabe ler em outras circunstâncias, né? O que é muito lamentável, a gente está acima apenas de 3 municípios aqui do semiárido Nordeste 2, e aqui na região a gente só está superior a Novo Triunfo, apenas, né? Perde para todos. Nessa região nossa aqui, essa micro-região do Jeremoabo, que tem Sítio do Quinto em primeiro com 44,10%, né? Tem Pedro Alexandre segundo com 29,10%, tem Coronel João Sá com 28,70%, aí aparece Jeremoabo com 27%. Realmente é muito pouco para quem diz que tem uma educação de ponta, né?
Não temos. Infelizmente, né, é aquilo que eu costumo dizer, às vezes, os números falam por si só. Né, os números falam por si só. Eu comentava a semana passada justamente isso, eu sei que também é professor, né, eu comentava justamente isso. Como é que um aluno chega na segunda série sem saber ler, sem saber contar, né, sem saber escrever? Como é que você passa um aluno desse? Passa para quê? Alguma coisa no currículo aí que não tá está funcionando, né? tá uma coisa, está errado. Né? Não quero dizer que seja algo, né, recente, não estou acreditando aqui, não se trata disso. Isso. Agora, que está errado, tá. E está muito errado e que precisa ser corrigido. Já deveria ter sido corrigido, né? Diga-se de passagem. E que precisa ser corrigido com urgência. Ô, Adalberto, você imagine que aqui foi apenas vista a questão do português, né? Que é aqui. Isso, exatamente. E se fizer a matemática, por exemplo... Pior fica, né? Pior fica, né? Que o pessoal não tem... Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe nada. Mais uma vez, Alberto, aquela coisa, minha gente, o foco não é filosofia, não é coisinha bonita, não é desenhos, não é boneca, é escrever e contar, cara. Se não o souber, foco tem que ser esse. Se não souber, você não aprende nada, que você não sabe ler, como é que você vai ler? Pode dar 500 livros, o cara não sabe ler. Pode dar computador, pode dar tudo. Agora, é inadmissível que um aluno chegue no segundo ano, não sabe ler ainda, não sabe ler. Então foi o que ele fez nesses anos anteriores, que é creche, não sei o quê, até chegar no segundo ano, e o aluno chega no segundo ano que não sabe ler. Aí você vai olhar, por exemplo, a questão dos dias letivos, não se cumpre os dias letivos. Não se cumpre. E se faz um monte de atividades, e a gente está falando de maneira geral isso, né? Mas se faz um monte de atividades, né, apenas para cumprir o dia letivo, que não é focado não paga, né? O aluno não aprende, não aprende praticamente nada. É para contar, para constar. São números. Mas a gente sabe que na prática não funciona, como uma aula normal. Olha, para ver o que a gente está falando, que os pais comecem também Roberto, se os pais não tiverem uma marcação em cima disso, não adianta, cara. Vocês é que são responsáveis pelas crianças de vocês. Uma criança que no segundo ano não sabe ler um texto curto, ela vai ter dificuldade no terceiro, no quarto, no quinto, daí para frente não acompanha mais, cara. Verdade. É esse que é o problema. Não vai ter tempo de acompanhar. Não tem mais tempo. Porque os professores não vão parar, porque apenas um não sabe ler, né? Ele vai continuar sem saber ler. De jeito nenhum. Não vai parar porque ele não sabe as 4 operações. Ele vai continuar sem as 4 operações, porque não dá tempo. Ele precisa acompanhar os outros que sabem. Então, é um grande desperdício e é preciso, né? O número aqui, claro que a gente lamenta, sobretudo a gente enquanto pedagogo, lamento profundamente Jeremoabo estar nessa situação, porque não é um caso geral, né? Porque na região a gente está vendo outros números, né? O que nos chama a atenção, a gente está numa situação pegajosa e numa situação desconfortável com relação à educação dos outros municípios. E a gente precisa ter um diagnóstico, né, o mais rápido possível para sanar, para coibir essa situação. E outra coisa, Alberto, uma coisa é você falar, né? Às vezes muita gente fala até por questões políticas e tal. Aqui a gente está falando de estatística, São diferente. Números, não fomos nós que inventamos aqui os números. Está falando de estatística. O que é que precisa ser feito? O que é que pode ser feito? A discussão agora não é mais outra. É o que é que pode ser feito, o que precisa ser feito. Né? Quando você pega Pedro Alexandre aí, né? Pedro Alexandre deu uma melhorada grande. Exato, inclusive ultrapassou o Coronel João Sá. Né? Inclusive já ultrapassou o Coronel João Sá, ultrapassou Jeremoabo, ultrapassou o Se tivesse aqui um mapa comparativo para ver o que era isso antes, né? A gente vai ver que era... Né? A gente... sabe da situação. Coronel João Sá, Pedro Alexandre já chegaram a ter índice de analfabetismo perto dos 72, 73. Dos piores do Brasil, se você lembra. Do Brasil, lembro disso. A gente eu cheguei a comentar esse assunto aqui e olha para onde é que as pessoas estão indo. Isso é investimento em qualificação profissional, investimento, né, no trabalho, cobrança dos professores, tudo. É um conjunto, não vem nada por acaso. Os pais, inserir os pais no contexto escolar, né, o professor, né, que ele precisa, não é passar o aluno de ano, claro que se cobra números, quantos aprovados fulano tem, fulano aprovou, todo mundo vai olhar o aluno que ele aprovou. Exato. Né? Porque que tem uma deficiência e é grave, que precisa ser corrigida.
né? Quem tem filho na escola pública, ou ele acompanha, ou então vai caminhar por aí, né? Se de cada 3 alunos apenas um sabe ler, né, preciso corrigir, e corrigir o mais breve possível. Seja, próximo governante aí, ele precisa, né, mergulhar profundamente nisso, na educação, fazer um diagnóstico. Onde está o problema? Está no problema? Professor, está no aluno, está na escola, está no currículo, está no tempo que o aluno tem, nos dias letivos. Nos dias letivos, e depois tem outra coisa, olha, qual é o nosso benchmarking? Sabe o que é isso? Quem a gente vai ver como exemplo? Paripiranga, que está aí acima de 50%. O que é que Paripiranga está fazendo que ainda não é um índice bom? Bom, não é bom. É o melhor da região. O melhor é 80% que vai para o nível 5. Vai para o nível 5, exatamente. Né? Então, mas como é o melhor, o que é que está fazendo? Paripiranga hoje está no nível 2, né? O que é que Paripiranga está fazendo? Minha gente, imitar o que é bom não custa não, não é problema, não é vergonha não. Então tá aí, benchmark comparativo é Paripiranga, corre todo mundo para lá para ver o que é que Paripiranga está fazendo. Muito bem. Feliz